Amada igreja, vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler o verso de número 2. E diz-nos assim a palavra de Deus: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Diga bem alto comigo: suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu quero tomar como base para a nossa meditação nesta noite esta frase que repetimos juntos enquanto estávamos fazendo a leitura da palavra de Deus: suportou a cruz. E quero falar então sobre a cruz de Cristo, pois nós entendemos que a cruz de Cristo era algo que ele precisava enfrentar, passar. E quando nós analisamos os evangelhos, principalmente na parte que os evangelistas narram o ato anterior, durante e posterior à crucificação de Jesus Cristo, é possível nós adquirirmos ali ensinamentos preciosíssimos e principalmente trazermos à nossa memória o sacrifício de Jesus, com o intuito de honrá-lo, com o intuito de agradecê-lo por tudo que ele fez por nós. Quando a gente procura entender um pouco sobre a cruz, nós aprendemos que a cruz era um instrumento de tortura. Na verdade, ela era um instrumento de tortura, onde o torturado ficava até a morte, onde o torturado passava, na maioria das vezes, horas em agonia e em sofrimento até a morte. Outra coisa interessante que deve ser observada é que Jesus não foi a primeira pessoa que morreu na cruz, e também não foi a última pessoa que morreu em uma cruz. Quando Jesus morreu na cruz, na verdade, as autoridades fizeram com Jesus o que eles já faziam com outras pessoas. A diferença é que, historicamente, todas as pessoas que morriam empendurado em uma cruz eram tidas como pessoas malfeitoras. Eles eram julgados, seus crimes eram apurados e automaticamente muitos eram condenados à morte, e morte de cruz. A diferença de tantos outros que morreram em cruz é que Cristo era inocente. Cristo não tinha nenhum pecado, não havia nele nenhuma culpa
que humanamente falando, judicialmente falando, religiosamente falando, pudesse justificar a sua crucificação. Quando lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos fala inúmeras vezes sobre a sua inocência. Por exemplo, a mulher de Pilatos, na noite que Jesus estava sendo julgado, ela teve muitos pesadelos, e a Bíblia diz que pela manhã ela escreveu uma carta e enviou esta carta urgentemente para Pilatos, e no teor da carta dizia: Pilatos, não entra na causa desse homem, porque esse homem é inocente. O próprio Judas, na noite que Jesus foi julgado, logo pela manhã, quando saiu a notícia da condenação de Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, que o próprio Judas lamentou, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente de Jesus. Ainda falando sobre a inocência de Jesus, a Bíblia diz que ele foi ouvido por 4 homens diferentes. 2 homens na esfera cívica e 2 homens na esfera religiosa. Na esfera cívica, Jesus foi ouvido por Herodes e foi ouvido por Pilatos. Na esfera religiosa, ele foi ouvido pelos sacerdotes Anás e pelo sacerdote Caifás. Aliás, além de nenhum deles encontrar em Jesus qualquer falta, qualquer crime, qualquer pecado, a Bíblia diz que o próprio Pilatos, quando ele coloca Jesus e Barrabás à disposição da multidão, para a multidão escolher aquele que quisesse libertar e pedir àquele que quisesse que morresse crucificado, quando a multidão, persuadida pelos anciãos, pediram a liberdade de Barrabás, e vamos falar mais sobre ele, e a morte de Jesus, está escrito que Pilatos lavou as suas mãos. Quando Pilatos lava as suas mãos, ele está dando um gesto de que não gostaria que suas mãos estivessem sujas de sangue de inocente. E é por isso que ele toma essa atitude de lavar as suas mãos. Mas, quando lemos a Bíblia Sagrada, aprendemos que o próprio Jesus entendia que a morte de cruz era necessária. Foi dito aqui no culto de Santa Ceia que o próprio Cristo disse que se ele quisesse escapar da morte, escapar da crucificação, que ele pediria a Deus e Deus lhe daria 72 mil anjos para lhe proteger e para evitar que ele fosse crucificado. Então a cruz de Cristo era uma necessidade. Por que a cruz de Cristo era uma necessidade? Porque a cruz de Cristo é para nós um ato de amor, um ato de sacrifício e principalmente um ato de substituição. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada em Mateus, no capítulo de número 26 e no verso de número 39, a Bíblia diz que Jesus sabia tudo o que ia lhe acontecer. Isso aqui ainda na quinta-feira, quando ele está indo
para o Getsêmani. A Bíblia diz que a caminho do Getsêmani, Jesus está profundamente angustiado, e ele chegou a declarar para os seus discípulos, dizendo: a minha alma está abatida ao ponto de eu morrer, profundamente angustiado. Mas a Bíblia diz, nesse texto que eu citei para vocês, que mesmo Jesus, sabendo de todas as coisas que ia lhe acontecer, ele foi um pouco mais adiante. Ele sabia da cruz, ele sabia do sofrimento que uma cruz proporciona a uma pessoa, mas mesmo sabendo, Jesus foi um pouco mais adiante. Depois, quando lemos a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 17, e o versículo de número 22, também em João, capítulo 24, e o versículo de número 7, o próprio Jesus diz nesta passagem bíblica, falando de si, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos de homens pecadores e matá-lo-ão. E João completa dizendo: o Filho do Homem será entregue na mão de homens pecadores e ele será crucificado. Jesus sabia da sua morte e sabia da sua crucificação. Foi por isso que uma das vezes que Jesus relatou que a sua morte seria na mão dos pecadores e que a sua morte seria morte de cruz, foi por isso que Pedro, em uma dessas ocasiões, tomou a palavra e disse para Jesus: Jesus, o Senhor é um homem santo, o Senhor é um homem perfeito, o Senhor é um homem inocente, e o Senhor não pode morrer em uma cruz. O Senhor precisa dar um jeito para nunca ir a uma cruz, porque cruz é para homens criminosos, cruz é para homens pecadores, e o Senhor não é criminoso, o Senhor não é pecador. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue para ser crucificado, e eu então darei a minha vida, mas ao terceiro dia eu a tomarei novamente. Quem entendeu? E mesmo Jesus anunciando algo tão terrível que é a cruz, e mesmo ele compreendendo que seria submetido a algo tão terrível que é a cruz, essas palavras, elas são para nós motivo de glorificar o nome do Senhor. Por que, pastor? Porque ninguém nunca na história foi capaz de dizer: eu dou a minha vida pelos meus seguidores, pelo meu povo, pelos que eu amo, que eu hei de salvar, e depois eu a tomarei novamente. Buda não foi capaz de dizer: pelos budistas eu dou a vida e tomo novamente. Allan Kardec não foi capaz de dizer: pelos espíritas eu darei a minha vida e depois a tomarei novamente. Maomé não foi capaz de dizer: pelos meus servidores, servos, eu darei a minha vida e depois a tomarei novamente. Mas o Cristo que esta igreja serve, o Cristo que esta igreja veio adorar nesta noite, ele disse: eu dou a minha vida, mas ao terceiro dia eu a tomarei novamente, porque ele é o autor e o dono da vida. Louvado seja o seu nome eternamente. Quando nós lemos a palavra de Deus em João, no capítulo 18, versículo de número 4, mais uma vez um evangelista falando sobre
o entendimento que Jesus tinha sobre sua morte e sobre a cruz. João diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, isso aqui diante dos seus opressores, daqueles que vieram lhe prender, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscai? Quando eles vieram com armas, com chicotes, com lanternas, e que Judas vem à frente do pelotão, e aproximando-se de Jesus, deixando de lado Pedro, João e Tiago, e quando ele aproxima de Cristo e beija a Cristo e saúda a Cristo, Cristo então se posiciona diante dos seus inimigos, daqueles que vieram lhe buscar para a morte, e diz: quem é que vocês estão buscando? Já que Judas é traidor, ele poderia ganhar dos dois lados, vender Jesus e depois propriamente nem entregar Jesus. Então Jesus adiantou para quebrar toda dúvida, dizendo: a quem vieste buscar? E eles disseram: Jesus o Nazareno. Jesus então, de cabeça erguida, peito estufado, não é um homem cabunhado, medroso, de cabeça baixa, trêmulo, mas com toda a autoridade, disse: eu sou Jesus de Nazaré. E quando ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que aqueles homens caíram. Eles não suportaram a voz que saiu da boca de Jesus, e eles caíram por terra. E Jesus ficou de pé, não arredou o pé, permaneceu ali, esperando eles levantarem, sacudir a poeira para ser levado, porque em nenhum momento passou na sua mente fugir da cruz, fugir da crucificação, porque era necessário para nós sermos remidos de todos os nossos pecados. Aliás, nesta hora, foi dito aqui também no culto de ceia, Pedro sacou a espada e foi para cortar o pescoço do soldado Malco. Diz os historiadores que Malco, um soldado jovem, muito ligeiro, deu um pulo para lá e Pedro conseguiu alcançar a sua orelha. E nessa hora Jesus repreende a Pedro, dizendo: Pedro, por que você fez isso? Eu não preciso que você me defenda com sua espada e que tenta impedir que eu vá à cruz. Aí ele completa dizendo: é necessário que o Filho do Homem tome esse cálice. É necessário eu beber esse cálice. Não é você que vai impedir. É necessário que eu faça isso. E nesta noite, enquanto nós estamos analisando, em primeiro lugar, a disposição de Jesus de assumir a cruz do Calvário, compreendendo que ele assume e que ele tem disposição para assumi-la, porque ele está consciente que o seu sacrifício vai gerar para nós toda sorte de bênçãos e maravilhas, e por fim a vida eterna. Por esse motivo eu tenho o prazer de levantar a minha mão aos céus e dizer: glória a Jesus. Você tem condição de dizer isso livremente nesta noite? Glória a Jesus, que teve disposição de abraçá-lo na cruz, de suportá-lo na cruz, de não fugir da cruz, para que hoje eu pudesse estar aqui reunido em um culto público, dizendo: eu sou livre por causa do sacrifício de Cristo, por causa do amor de Cristo. Eu sou livre para a glória de Deus Pai. Quem pode dizer eu sou livre? Testemunhar essa alegria, glorifique o seu nome nesta noite. Mas agora Cristo já é levado para ser preso. Vocês sabem que Jesus foi submetido a um julgamento clandestino
diz que em Israel não se julgava a partir depois das 18 horas. Enquanto a tradição e a própria Bíblia deixa entender que Jesus foi julgado a partir das 22 horas até a madrugada do outro dia. Onde é que cabe a Bíblia nessa parte? Mateus capítulo 27, que diz que ele foi condenado pela madrugada. Mateus capítulo 27, que diz que logo pela manhã, cedinho, Judas soube que naquela noite de julgamento, Jesus tinha sido condenado. Jesus foi submetido a um julgamento clandestino em Israel. Mas agora, enquanto Jesus está preso, 3 malfeitores estão sendo preparados pelas autoridades daquela época para serem crucificados, porque eram homens malfeitores, encontrados em crime, julgados e condenados à morte. Então se está aproximando uma sexta-feira de crucificação. É necessário que as autoridades determinem ao lenhador que ele tenha o cuidado de lavrar madeiras com o intuito de confeccionar cruzes, e as autoridades certamente encomendaram ao lenhador na véspera daquela sexta-feira pelo menos 3 cruzes, dizendo: nós vamos precisar de 3 cruzes, confeccione para nós, coloque na conta, porque sexta-feira teremos 3 malfeitores para serem crucificados. Quando eu analiso a Bíblia Sagrada, toda a dinâmica em torno da crucificação, preste atenção, considerando o fato de que Jesus foi trocado por Barrabás, então certamente Barrabás é um dos que seriam crucificados. Considerando que no alto do Gólgota compareceram Dimas e Géster, que eram ladrões, salteadores, baderneiros, que foram julgados e que naquela tarde foram também crucificados. Então imaginamos, no cenário bíblico e histórico, que 3 homens estavam certos para serem crucificados, e não passava na mente de ninguém de que um daqueles 3 seria Jesus, o Salvador. Certamente a sociedade ouviu falar que Barrabás, um baderneiro, foi preso. Certamente alguém ouviu falar que Dimas, ladrão e salteador, tinha sido preso. Certamente a sociedade ouviu falar que Géster, que era ladrão e salteador, também estava preso, estava sendo julgado, e que suas mortes era questão de tempo. Mas naquele dia, a Bíblia diz que Pilatos teve uma ideia. Ele ouviu Jesus e não encontrou falha em Jesus. Herodes ouviu Jesus e não encontrou falha em Jesus. Anás ouviu Jesus e não encontrou falha em Jesus. Caifás ouviu Jesus e não encontrou falha em Jesus. Pilatos então temeu condenar um homem inocente, e ele então se apegou a uma tradição da época. Por conta da ocasião da Páscoa, dizia-se que as autoridades cívicas tinham o direito de colocar à disposição da sociedade a escolha de um preso para a liberdade. Então eu quero crer que Pilatos, ele quer escolher o pior que ele tinha, o mais tenebroso, o mais rejeitado, o mais perigoso, o pior que ele tinha na prisão. E o pior que ele tinha na prisão era um homem por nome Barrabás.
Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Lucas no capítulo 23 e versículo de número 25, a Bíblia diz que Barrabás era baderneiro, além de homicida, Barrabás era baderneiro. Barrabás, se ele chegasse numa cidade, ele fechava a cidade. Se ele chegasse em um distrito, em um povoado, ele fechava o distrito, o povoado, porque ele era um homem temido, porque era baderneiro, homem provocador de sedições. Então Pilatos leva Barrabás e leva Jesus, e ambos são colocados diante da multidão. Preste atenção, por favor. Não quero acreditar que Barrabás acreditasse, apesar da redundância, que a multidão escolheria um malfeitor. Certamente ele está dizendo: esse é o jeito de não ser culpado da morte de um inocente, e quem sabe poupá-lo, colocando diante da multidão um homem da natureza do currículo criminal como Barrabás. Mas a Bíblia diz que a multidão que estava ali estava sendo embaixo persuadidas pelos anciãos. Os anciãos, de ouvido em ouvido, dizia para o povo: peça a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. Numa multidão como essa, não é difícil afirmar que ali tinha alguém que foi curado. Numa multidão como essa, não é difícil afirmar que ali tinha alguém que tem parente que foi curado, que tem parente que experimentou algum tipo de milagre, quando Jesus esteve por 3 anos e meio, fazendo prodígios e maravilhas no meio do povo. Mas agora, inflamados pela orientação dos anciãos, quando Pilatos diz: quem queres que eu solte? Eles gritaram em alto e bom som: solte Barrabás. Mas o que farei de Jesus o Cristo? É o mesmo que dizer: e o que é que eu faço com esse homem inocente? E eles disseram: que ele seja crucificado e que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E naquele momento, apesar de Jesus saber que a cruz seria uma realidade, naquele momento Jesus sentiu a dor da rejeição. A rejeição dos seus amigos, a rejeição de quem ele amparou, a rejeição de quem ele amou. Então, as algemas de Barrabás foram destrancadas. Barrabás foi liberado, e está escrito assim: e Jesus foi entregue para ser, primeiro, açoitado e depois crucificado. Eu acostumo dizer que no primeiro momento isso causa na gente um repúdio. Como pode o povo pedir a liberdade de um criminoso em detrimento da morte de um santo, em detrimento da morte de um inocente, do Filho de Deus? Mas aí, quando nós procuramos fazer uma aplicação bíblica, teológica, espiritual, em torno da liberdade de Barrabás e da crucificação de Cristo, nós entendemos que, apesar do contexto histórico e exato, Barrabás também ele é um agente representativo. Quem é que Barrabás representa? Barrabás representa todos aqueles que pecaram. Barrabás representa todos aqueles que cometeram pecado, que cometeram crimes, que cometeram coisas terríveis ao longo
longo da sua vida. Entendemos que a cruz era a cruz de Barrabás, que naquele dia a morte deveria cair sobre o corpo de Barrabás, mas o pecador foi liberado e o santo foi condenado em seu lugar. Eu acho que alguém entendeu, pelo aleluia, eu acho que alguém entendeu. Simbolicamente, você é esse Barrabás. Simbolicamente, eu sou esse Barrabás. Porque em todo tempo, quem pecou foi você e eu. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não sei se você entende essa realidade. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas eu fui liberado. A carta escrita e que registrava os meus pecados foi rasgada. A promissória da minha conta de erros diante de Deus foi rasgada. E o Filho inocente de Deus abraçou a cruz em meu lugar. E hoje, quando eu olho para Ele sendo crucificado no meio de dois marginais, reconheço que aquele era espiritualmente, simbolicamente o meu lugar, e reconheço a importância dele ter assumido o meu lugar. E agora eu posso sonhar com o céu, acreditar no céu, sei que sou perdoado pelo sacrifício maravilhoso de Jesus. O meu inimigo não pode mais me acusar de pecados, porque Jesus já pagou o preço em meu lugar e agora eu estou perdoado de todo pecado. Satanás agora não pode mais me acusar de pecado, porque Jesus já perdoou os meus pecados e agora eu posso olhar para Ele e dizer: eu sou livre, sou perdoado, justificado, santificado, lavado, remido pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Só quem sente alegria pelo perdão dos seus pecados, por favor, nem que seja por 5 segundos, tire para glorificar o nome de Jesus esta noite. Aleluia. 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 O exemplo de Barrabás e Jesus é um testemunho e é uma mensagem para nós sobre o ato da crucificação. O ato da crucificação é um ato de substituição. Lembra quando Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Você, por favor, projete na sua memória as lembranças do Antigo Testamento, a dinâmica na casa do sacerdote, a dinâmica do cordeiro levado pelo pecador, a dinâmica onde o pecador confessava o seu pecado, mas deixava o cordeiro para ser imolado em seu lugar. O pecador voltava para casa. Mais um ano livre, mais um ano de bênção,
mais um ano tranquilo, mais um ano de vida. Mas para ter mais um ano de vida, para ter mais um ano de bênção, foi necessário deixar diante do sacerdote um cordeiro, e aquele cordeiro inocente, que durante aquele ano inteiro não tinha cometido nenhum pecado, era deixado no lugar do pecador, e depois que ele era deixado, ele estava dando legalidade ao sacerdote para imolar o cordeiro, para derramar o sangue do cordeiro. A culpa era do pecador, mas o preço quem pagava era o cordeiro, o sangue derramado era do cordeiro. Aí Deus tomou o profeta Isaías, e ele escreveu no capítulo 53 do livro que leva o seu nome, ele profetizou, dizendo que ele foi oprimido, humilhado, e que como um cordeiro ele permaneceu mudo, não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro pelos seus tosqueneadores, e depois ele completa dizendo: e o castigo que nos traz a paz estava nele, e sobre as pisaduras dele, feridas dele, machucados dele, nós fomos sarados. Eu não sei se você é grato por isso, eu não sei se você pode glorificá-lo por isso, mas isso é um ato de substituição. Aleluia. Ferida dele, cura nossa; ferida dele, liberdade nossa; sangue dele, vida para nós. Então glória a ele eternamente pelo ato de substituição, de nos conceder vida, e vida com abundância. Depois que Jesus foi submetido a uma sessão de tortura, que eu não vou entrar no mérito nessa noite, porque o tema é a cruz de Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 19 e versículo de número 17: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário. Eu achei muito interessante esse versículo, porque eu disse no começo que a cruz era de Barrabás, mas agora João escreveu dizendo que a cruz não era mais de Barrabás, era a cruz de Jesus. Ele diz: e levando ele às costas a sua cruz. Agora a cruz é de Jesus, não era mais sua, era de Jesus, não era mais minha, era de Jesus. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário. A caminho do Gólgota, puxando a cruz, olha para mim por favor. Cristo está profundamente magoado, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Ele não se alimenta, pelo menos desde a quinta-feira, pelo menos desde a quinta-feira. Depois, ele levou pancadas na cabeça, levou muitas pancadas no rosto. Depois, ele levou 40 chicotadas, de forma que o seu corpo foi rasgado, literalmente estraçalhado, principalmente a parte das costas. Agora, lhe deram uma cruz para ser puxada em umas ruas de pedras pontiagudas. Dizem os historiadores que era uma cruz de 140 quilos. E era uma tradição das autoridades naquela época ordenar o réu puxar a cruz, porque enquanto ele passava nas ruas puxando a própria cruz, era uma forma das autoridades
à sociedade. Existiam formas distintas de matar uma pessoa em crucificação. Existia essa cruz na forma de T, cortada um pouco acima do meio, que é o tipo de cruz que Jesus morreu. Existia uma cruz que não tinha parte superior, que vamos chamar aqui de cabeça da cruz, que era uma cruz apenas no formato de um T. E existia outra cruz, apesar de um formato não ser de cruz, que era o formato de um X, duas estacas atravessadas no formato de um X. Não era somente no Gólgota, o lugar chamado Calvário, que se matava pessoas em cruz, em outros lugares, e até em árvores. Às vezes a pessoa levava apenas a parte horizontal e chegando em uma árvore, ali mesmo eles pregavam a pessoa. Algumas eram orientadas a levar apenas a parte horizontal, outros tinham que levar a vertical e a horizontal. No caso de Jesus, acreditamos que Jesus levou a cruz completa, porque o sacrifício de Jesus é completo. Mas a Bíblia diz que a caminho do Gólgota, Cristo, que estava esgotado fisicamente, e por causa do peso da cruz, que era muito grande, Jesus caiu por 3 vezes. Caiu por 3 vezes. Mas em nenhuma das vezes Jesus deixou de levantar e de abraçar a cruz de novo e levá-la ao lugar do seu próprio martírio. Jesus foi levado e conduzindo a sua própria cruz até o Gólgota, caindo, levantando, sendo ajudado, até que finalmente Jesus estava no Calvário. E eu vou aproximar do final, mostrando o cordeiro mudo, que foi deitado sobre um madeiro, suas costas feridas, sua cabeça levando uma pesada cruz de espinho de 72 cravos, de 2,5 polegadas, que rasgou a sua cabeça. Agora diz que ele foi pregado mãos e pés. Os teólogos são unânimes a dizer que mãos aqui não é exatamente palma da mão. Eles são unânimes a dizer que Jesus foi pregado no punho, porque com o peso do corpo na mão, o peso poderia rasgar as mãos e a pessoa cair da cruz. Então a tradição diz que era no punho, e ele foi transpassado em uma cruz por cravos na altura do punho. Depois providenciaram pregar os seus pés, e eu já falei aqui para vocês que eles levantaram levemente os seus 2 pés, para que o seu joelho ficasse dobrado. E isso eles fizeram porque era tradição, porque a morte de cruz era uma morte lenta. A Bíblia diz que Jesus ficou 6 horas empendurado na cruz. Então por que é que eles de propósito levantavam a perna e deixavam que o joelho do réu ficasse levemente dobrado? Porque a morte de cruz era uma morte lenta, ela matava por sufocamento. Os braços ficavam erguidos, e na proporção que o braço ficava erguido, o pulmão vai enchendo de água, e a pessoa começava a ter dificuldade para respirar. Então, enquanto ele tinha força, ele levanta o tronco, por isso o joelho dobrado, levantava o tronco, respirava e voltava para a posição de sofrimento, e assim ficava até não aguentar mais e morria sufocado. Também está escrito que quando eles eram resistentes à morte, depois de um bom tempo crucificado e com a aproximação das 18 horas da sexta-feira, por causa da lei, eles então, para acelerar a morte do réu, eles vinham e quebravam as pernas do réu.
porque quebrando as pernas, ele não conseguia mais levantar o seu tronco, e não conseguindo mais levantar o seu tronco, acelerava a morte, e ele morria logo depois de tudo isso. Ali estava Jesus nesse estado, empendurado, e por 6 horas seguidas, Jesus está levantando o seu tronco, respirando e voltando, e se pronunciando por apenas 9 vezes. E em um desses pronunciamentos, quando Jesus quebra o silêncio do Gólgota, ele dirigiu a sua voz a Deus. Porque Jesus dirigiu a sua voz a Maria na cruz, a João, a Dimas e a Deus. E dessa feita, quando ele vai falar com Deus, ele vai falar algo que representa tudo o que nós estamos falando nesse momento. Ele levanta a sua voz e começa a dizer: Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, lema sabachthani. O que é que ele estava dizendo, pastor? Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E isso é extremamente significativo. Entender essa oração de Jesus para nós é extremamente significativo. Deus meu, por que me desamparaste? E aí alguém pergunta: por que Deus teria desamparado Jesus no auge da crucificação, ao ponto dele orar desta forma? A dinâmica bíblica e teológica é a seguinte: houve um momento que no mundo espiritual foi transferido para o corpo de Jesus todas as nossas maldições. Lembra que ele é o Cordeiro de Deus e o Cordeiro é o agente substituidor. Como ele é o agente substituidor, então houve um momento que as nossas enfermidades foram transferidas para ele, que os nossos pecados foram transferidos para ele, que as nossas maldições e mazelas foram transferidas para ele. E naquele momento, Jesus se tornou maldito por causa da nossa maldição. Então, quando ele absorveu sobre si, quem está entendendo? As nossas iniquidades, quando ele absorveu sobre si as nossas iniquidades, então o Pai lhe virou as costas por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. E ele está dizendo: meu Pai, por que me desamparaste? Na tua mão entrego o meu espírito. E quando Jesus diz: na tua mão entrego o meu espírito, a terra tremeu, o sol apagou a luz, mortos começaram a ressuscitar, e o véu do templo, que levou quase 40 anos para ser edificado, rasgou de alto a baixo. E o centurião olhou para Jesus na cruz e disse: verdadeiramente, esse homem é filho de Deus. Aleluia. Você é capaz de glorificá-lo? Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Talvez alguém que não entenda possa dizer: por que o pastor vai trazer em um culto de domingo, o culto da família, um assunto tão triste como a cruz? Não era nem para se tocar mais num caso desse, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 8, está escrito: em que Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a Deus até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Valeu a pena a morte de cruz. Louvado seja Deus eternamente. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, está escrito: e quando nós estávamos mortos em nossos pecados, por causa da nossa carne, Jesus vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as suas ofensas. Aí a parte que eu já citei, que eu gosto tanto, e que eu quero que você dê um glória para estremecer o inferno, e a acusação de pecado sobre a sua cabeça cair por terra. Havendo riscado a cédula que era contra nós, cédula promissória que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando lá na cruz. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Eu encerro com isso aqui nessa noite. Satanás ainda gostaria, e eu acho que você deve entender isso aqui como motivo de muita alegria. Satanás ainda gostaria de ter em mãos a cédula, a promissória dos teus pecados. Eu acho que ele gostaria muito de ter a promissória dos nossos pecados, para dizer: aqui, Joanilson, sua promissória, sua culpa, seu pecado. Aqui, Israel, sua promissória, sua culpa, seu pecado. Aqui, Antônio, Maria, Isabel, sua promissória, sua culpa, seu pecado. Mas graças a Deus que Jesus tomou a promissória de nossas mãos, na verdade das mãos de Satanás, rasgou e cravou na cruz, e agora eu sou perdoado, justificado e abençoado para a glória de Deus Pai. Quem é grato pela salvação, por favor, faça alguma coisa para glorificar a Deus nesta noite. Aleluia. 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 Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós está vivo outra vez. Hoje eu posso adorar em espírito, em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Deus, meu Salvador. Fiquemos com essa frase. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Porque no terceiro dia Jesus venceu a morte.
conservando Jesus na cruz. Ainda tem muita gente carregando Jesus de um penhor sobre uma cruz. Mas esta igreja sabe que agora ele subiu aos céus, vestido de glória, de veste de glória, e suas palavras vitoriosas para a sua igreja é: todo poder é me dado nos céus e na terra. Jesus não está mais na cruz, porque Jesus